Muito bem, chegou a hora do exercício, né? Nós já iniciamos aqui o passo a passo da criação do DER. Você observou que nós vamos aqui analisando os requisitos e as necessidades, e com base nisso nós vamos criando as tabelas, os campos e os relacionamentos, né? Nós iniciamos então aí com o controle de compras, e aí a gente vai fazendo alguns cadastros, fomos para as vendas, chegamos no estoque, né? O que é que você vai fazer agora? Você vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? Vai analisando os requisitos. Então você chega aqui no contas a pagar e você vê, eu tenho que baixar o pedido de compras, tenho que fazer um cruze do lançamento de conta a pagar e tenho que controlar os pagamentos parcelados. Nas necessidades, baixa do pedido de compras, ele explica o que é aqui. Lançamento a pagar, ele explica o que é. Controle de pagamentos parcelados, ele também explica o que é, né? Então você vai vir aqui, vai criar uma região para o contas a pagar e vai criar as tabelas dos relacionamentos, tá bom? Depois, você vai passar para o contas a receber, nas necessidades e nos requisitos, né? Nos vídeos você pode pausar e analisar isso aí com calma, tá? Daí você vem aqui, faz uma regiãozinha para o contas a receber, faz a mesma coisa, criar as tabelas e os relacionamentos, tá? Depois você vem na tesouraria e banco, mesma coisa, necessidades, requisitos, cria aqui uma região tesouraria e banco, né? Cria as tabelas, cria os relacionamentos para a tesouraria e para o banco, tá? E pronto, e morre aí, né? Os requisitos acabam em tesouraria e banco, ok? Depois que você fizer isso, né, eu quero que você compare o DER que você fez, que você concluiu, né, que eu já iniciei ele aqui, tá? Você pode também tentar concluir essas tabelas aqui, tá? Você diz, não, acho que está faltando uma coisa aqui no colaborador, tipo o tipo do colaborador, você vai criar a tabela aqui também, tá? Tente incrementar esse DER, conclua ele com os módulos que estão faltando, como eu acabei de mostrar, e tente concluir aqui também, incrementar as tabelas que estão faltando dentro dessas regiões que eu criei aqui, tá? Ao terminar essa tarefa, né, você vai comparar o DER que você fez com o DER que já está pronto aqui, ó, que será disponibilizado, né? Você vai comparar então os dois, perfeito? Aí você vai ver quais são as diferenças, tanto em termos de tabela, você tem que ver as diferenças em termos de tabelas, em termos de campos e em termos de relacionamentos, tá? Eu tenho as mesmas tabelas? Não, faltou essa daqui, né? Pô, faltou a tabela cargo. O que será que é essa tabela cargo aqui? Aí você abre, dá uma olhada nos campos. Essa tabela cargo existe por tal coisa, né? Ela tem que ter mesmo. Ou então, não, essa tabela cargo não precisa ter não, né? Isso aqui seria se eu tivesse um módulo de folha de pagamento. Eu não vou colocar essa tabela cargo não, ela está a mais nesse DER final aqui, tá? Então você vai comparar as tabelas, primeiro, né? Primeiro as tabelas. Tá faltando? Você vê que por que está faltando. Tenta entender por que está faltando, tá? Dentro dos requisitos, tá bom? Depois você vai comparar os campos, né? Então aqui nós criamos a tabela, vamos voltar aqui. Criamos a tabela colaborador. Eu coloquei apenas o nome. Você vai acrescentar mais alguns dados aqui na tabela colaborador, né? Você volta aqui então e observa o seguinte, olha, colaborador. Poxa, tem bastante coisa aqui em colaborador que não tem lá. Mas será que é mesmo necessário ter todos esses campos aí em colaborador? PIS, para que eu vou querer número do PIS em colaborador se eu não vou ter sistema de folha de pagamento nesse momento, né? Você vai analisar então essas diferenças aí, vai pensar sobre isso, tá? O objetivo aqui é você pensar sobre os requisitos, tá? Depois de comparar as tabelas e os campos, aí você vai comparar os relacionamentos, não é? Deixa eu dar uma olhadinha nas tabelas de compras. Peraí, requisição aqui na tabela de estoque, né? Requisição compra pedido. Pô, compra pedido tem relacionamento com quem? Com cotação, com detalhe, com tipo de pedido. Não tem o ID do colaborador aqui? Não tem. Tem apenas o ID do fornecedor. Por que não tem o ID do colaborador no pedido de compra? É uma boa pergunta, né? Será que é porque o pedido tem que vir de uma requisição? Mas se for um pedido direto, não seria bom ter o ID do colaborador aqui? Tranquilo? Então é isso, esse é o exercício. É você concluir o DER, o seu DER, comparar com esse DER aqui, tá?
E aí, lá para o final do mês, né, deste mês que é o mês que você vai estar estudando esse módulo 2, será feito um outro vídeo explicando o DER final, ok? Então, primeiro você viu como é que está o DER final, né? Ou aparentemente o DER final, que é esse aqui, né? Pode ser que o final mesmo lá, alguns campos, algumas tabelas sejam retirados, né? Mas o objetivo aqui é fazer você pensar nos requisitos que você tem no DER que nós começamos a fazer passo a passo e nesse DER que aparentemente é o DER final que está aqui, tá? Você vai pegar o seu DER, vai concluir, vai comparar com esse aqui, comparar tabela a tabela, campos, comparar relacionamentos, tá? Vai tentar deixar o seu DER o mais perfeito possível. E aí vai sair um vídeo então explicando o DER final, né, explicando ele já pronto, as tabelas, os relacionamentos, os campos. E você vai comparar esse vídeo e esse DER final, né, final mesmo, com o DER que você desenvolveu. Dessa maneira você de fato vai aprender a modelar um banco de dados, né, com um sistema até com uma certa complexidade, tá certo? Com base nos requisitos que você recebeu, tá? Apenas antes de finalizar, eu vou chamar a atenção para um ponto aqui, que é a questão da pessoa, tá? Vou te ajudar só nisso daqui, para você não ficar muito confuso em relação a isso, tá? Nós temos aqui o colaborador e temos o fornecedor, por exemplo, né? O colaborador é uma pessoa e o fornecedor também é uma pessoa, tá? Então eu vou logo criar aqui a tabela pessoa para explicar para você não ficar muito perdido quando você estiver comparando os dois 10, tá bom? Tabela pessoa. Essa pessoa, ela tem um nome, ok? Essa pessoa pode ter um e-mail. Essa pessoa pode ter um site, né? Essa pessoa pode ter um CPF ou um CNPJ, né? Então, ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá? Por conta disso, eu vou criar aqui uma tabela chamada pessoa física, CPF, e aí outros dados de pessoa física que você pode colocar aí, você vai pensar quais são, tá? E essa pessoa pode ser uma pessoa jurídica. Que vai ser um CNPJ. E outros dados de pessoa jurídica que você pode pensar para colocar aí, tá? Então aqui eu faço o relacionamento entre pessoa e pessoa física, vai ser um relacionamento 1 para 1, né? E entre pessoa e pessoa jurídica também um relacionamento de 1 para 1, tá? Porque uma pessoa pode ter apenas um CPF, uma pessoa pode ter apenas um CNPJ, no caso é a empresa, a não sei que ela tenha mais filiais, mas não é o caso aqui desse relacionamento, tá bom? Pronto. Daí, uma pessoa pode ser um colaborador, então vou ter o ID da pessoa no colaborador, e uma pessoa pode ser um fornecedor, tá? Então eu tenho o ID da pessoa no fornecedor aqui. Tranquilo? Muito bem. Pessoa, pessoa física, pessoa jurídica. A pessoa pode ser colaborador, a pessoa pode ser fornecedor. Se eu quiser saber o CPF do colaborador, como é que eu faço? Eu faço um join entre colaborador, pessoa, pessoa física. E aí eu tenho o CPF, tá? Neste caso aqui, para facilitar, a gente modelou bem, muito legal, o banco de dados ficou perfeito, né? Para eu não precisar ter aqui CNPJ do fornecedor, CPF do fornecedor. Não, eu tenho o CPF do fornecedor aqui, o CNPJ do fornecedor aqui. O CPF do colaborador aqui. Não preciso ter o campo CPF CNPJ aqui. Não preciso ter o campo CPF aqui. Ele fica armazenado apenas aqui, apenas uma vez. Então está muito bem modelado dentro das nossas formas normais lá, tá? Legal, mas na hora de trazer isso para a aplicação, aí complica um pouco, né? Para descomplicar, nós criamos views, né? Nós criamos uma view pessoa física, uma view pessoa jurídica e trazemos os dados aí de todo mundo. View fornecedor pessoa. Já traz os dados dos fornecedores com pessoa, pessoa física, pessoa jurídica e por aí vai, tá? Falta a tabela cliente aqui. A gente pode colocar logo ela aqui. Cliente. Vou colocar apenas o ID mesmo, tá? E aí eu aponto aqui, ó,
um para um, pessoa para cliente. Cliente também tem o ID da pessoa. Então as views nesse caso, né, elas vêm aí para facilitar a nossa vida, tá? Acho que nós criamos aí as views do fornecedor, view do cliente, view do colaborador e por aí vai, tá? Finalmente, nós vamos ter que informar quais são os endereços, né? Os endereços do colaborador e os contatos dele, os endereços do fornecedor, os endereços do cliente, né? Enfim, onde é que nós vamos colocar isso daí? Vamos vincular pessoa a endereço e pessoa a contato, tá? Nós temos aqui uma tabela endereço e uma tabela contato, né? Então eu vou colocar aqui, ó, pessoa para endereço, pessoa para contato, tá? Sendo que tem um detalhe importantíssimo aqui. Vou clicar duas vezes na tabela endereço. Observe que no campo da pessoa está not nu, no campo da empresa está not nu, porque eu já utilizei essa tabela endereço para a empresa, né? Então, eu posso fazer dessa maneira, tá? Ter apenas uma tabela de endereço, mas eu tenho que desmarcar isso aqui, ó. Porque em determinado momento eu vou ter o ID da pessoa no endereço e em determinado momento eu vou ter o ID da empresa no endereço, tá? Se eu quiser fazer dessa maneira, aproveitando uma tabela endereço para a empresa e para as pessoas, eu tenho que desmarcar o not nu. Mesma coisa para o contato, tá? Opa, cliquei foi no relacionamento. Mesma coisa para o contato. Em determinados momentos o contato vai ser da pessoa, em determinados momentos vai ser da empresa. Então não posso ter not nu nos dois campos. Para evitar isso daí, eu teria que ter uma tabela endereço empresa, né? Empresa endereço e empresa contato. E aí sim, ter essa trinca. E aí ter outra tabela, pessoa endereço, pessoa contato. Eu não precisaria desmarcar o not nu, né? E ficaria de repente até mais seguro para armazenar o dado, tá? Mas vamos fazer dessa maneira aqui, não tem nenhum problema, tá? Você sabe então que pode fazer de outra forma, que é tendo aí uma tabela endereço específica para a pessoa, uma tabela contato específica para a pessoa. E nós teríamos que alterar o nome das tabelas, né? Ficaria empresa com endereço, empresa contato, pessoa endereço, pessoa contato, tá? Então com essas explicações aqui da pessoa, vai ficar mais fácil você entender como é que está o outro dela. Realize então os exercícios, ok? Na dúvida você vai colocando lá no ambiente de suporte para a gente te ajudando nas suas dúvidas, ajudando nas suas dúvidas, né? E no final, quando nós disponibilizarmos o DER que vai de fato vai ser utilizado para desenvolver a aplicação, você vai comparar com o DER que você fez, né? Mas é muito importante, tá, que você faça esse exercício para você aprender a modelar um banco de dados a partir dos requisitos que foram levantados.